Eu vim gravar esse vídeo aqui para esclarecer alguns pontos do que é a chamada revenge porn, que é um termo do inglês, surge nos Estados Unidos, e essa expressão traduzida aqui para o nosso português significa pornografia de vingança ou pornografia de revanche. Esse termo faz referência ao ato de divulgar fotos ou vídeos ou qualquer tipo de material contendo cenas de nudez, certo? Ou de sexo, sem autorização da pessoa exposta, com o dolo específico de causar dano à vítima, certo? As consequências dessa conduta são graves, gravíssimas, em virtude da repercussão, né, que a gente tem, da propagação dessas imagens nas redes. Elas podem ser vistas por milhares de pessoas em fração de segundos, né? Um compartilhamento de WhatsApp, um encaminhamento via direct no Instagram, ou uma postagem feita em Facebook, ou mesmo encaminhada através de e-mail. Tudo isso acontece de maneira rápida e em um curto espaço de tempo. Isso intensifica inclusive o trauma na vítima. Em 2012, a atriz Carolina Dickman teve o seu dispositivo eletrônico invadido por hackers, onde eles conseguiram ter acesso a imagens de nudez da atriz e utilizaram dessas imagens para chantageá-la. Caso ela não cedesse às chantagens, essas imagens seriam divulgadas. A partir dessa situação, surgiu a Lei 12.737. Essa lei trouxe uma alteração no nosso Código Penal voltado para crimes virtuais. Esse foi o primeiro texto que tipificou os crimes cibernéticos aqui no Brasil, tendo como foco as invasões de dispositivos eletrônicos. Mas vamos mais para frente. Em setembro de 2018, nós tivemos a aprovação da Lei 13.718. Com a lei, 2 novos tipos penais foram criados. No artigo 215-A, o crime de importunação sexual, e no artigo 218-C, o crime de divulgação de cena de estupro ou cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou pornografia. Com essa lei, a revenge porn passa a ser tratada como uma majorante do crime de divulgação de cena de sexo ou nudez sem o consentimento da vítima. Mas o que é uma majorante? É uma causa de aumento de pena. Vamos ver aqui o que diz o artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro, estupro de vulnerável, ou que se faça apologia ou induza à prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Está sujeita a uma pena de reclusão de 1 a 5 anos, se não constituir fato mais grave. Ou seja, essa é uma lei subsidiária, porque a depender do caso, se der para enquadrar numa lei cuja pena seja mais grave, será enquadrado nessa lei. Por exemplo, se for praticado contra menor, vai ser enquadrado lá no artigo 240 ou 241, a depender da situação, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma pena maior, de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Se com esse material o agente visa constranger a vítima para que ela mantenha com ele relações sexuais, pode se enquadrar em estupro. Artigo 203 do Código Penal Brasileiro, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir com que ele se pratique outro ato libidinoso. Uma pena mais severa, né, de 6 a 10 anos de reclusão. Nesse caso, aplicaria-se o artigo 213 e não 218-C. Outro ponto relevante para a gente analisar nesse artigo 218-C é que o vulnerável que se fala aqui não é o menor, porque para ele não será utilizado esse artigo. Lá ele vai se encaixar lá no ECA. O vulnerável em questão aqui é a pessoa que tem enfermidade ou doença mental ou que por qualquer outra razão não possa oferecer resistência, desde que ela seja maior de 18 anos. E no parágrafo 1º do artigo 118-C, nós temos a majorante, né, causa de aumento de pena,
a revenge porn. Vamos ver o que diz o artigo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima, ou com o fim de vingança ou humilhação. Nessa hipótese, dispensa-se a afetividade, bastando o especial fim de agir. É um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não precisa que o agente tenha alguma característica específica. É um crime doloso, precisa da intenção do agente, do dolo de agir, não admite a modalidade culposa. Por exemplo, eu estou com um vídeo pornográfico de outra pessoa no meu celular e eu acabo enviando sem querer para outra pessoa. A minha conduta não se enquadra nesse tipo penal. É um crime de ação pública incondicionada, ou seja, a ação é promovida e movimentada pelo Ministério Público, independente de qualquer manifestação de vontade, e o sujeito passivo desse crime é qualquer pessoa, com exceção dos menores de 18 anos. Em muitos casos, esse crime do artigo 218C está relacionado com o artigo 216B. Vamos ver o que diz o artigo 216B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Quando o material divulgado foi produzido de uma maneira não consensual, não há o que se falar aqui em princípio de consunção, ou seja, o crime mais grave absolver o mais brando, e ele responder só pelo mais grave. Ele vai responder pelos dois. Então há um concurso material aqui, ele vai responder tanto pelo fato dele ter produzido de maneira não consensual esse material, como vai responder também pela divulgação. Eu acho que, além de falar do que é, de como é que está tipificada essa conduta aqui no nosso ordenamento jurídico, é importante falar para vocês maneiras de se prevenir. A melhor forma é evitar produzir imagens, esse tipo de coisas, os nudes, né, que são trocados aí, que é essa conduta que é também do inglês chamada sexting, que é a contração do termo sex com texting, que é uma troca de mensagens eróticas. Essa conduta aí não é crime, ou seja, você tem um relacionamento com uma pessoa, está trocando nudes, essas coisas, isso daí não é crime. Nem você trocar essas mensagens, nem você ter armazenado no seu celular, salvo se ela for de menor. A pessoa que te exige esse tipo de coisa não é prova de amor, não. Entregar sua senha, enviar conteúdo de nudez ou pornografia para outra pessoa, evitem fazer esse tipo de coisa, porque futuramente essa pessoa usa isso contra você, procura te expor, isso pode te causar danos inimagináveis, assim. Há pessoas mulheres que não suportaram tamanha pressão da sociedade, vergonha, tamanha exposição e acabaram por tirar a própria vida. Mas se ainda assim você optar por enviar esse tipo de conteúdo, procure não mostrar seu rosto ou partes do seu corpo que possam ser facilmente identificadas, como uma cicatriz, uma tatuagem, ou o cenário de sua casa, coisas assim. Já que você pretende fazer esse tipo de coisa, procure se precaver de todas as maneiras possíveis. E como a aquisição desse material pode se dar tanto de maneira lícita, né? Você mesma grava e envia para outra pessoa, isso também pode acontecer de maneira ilícita, como aconteceu no caso da Carolina Dickman, que teve o seu computador invadido por hackers. Então evitem ter esse tipo de conteúdo no seu celular, no seu notebook. Não tenha isso gravado, porque se alguém coloca alguma vulnerabilidade no seu computador, no seu celular, invade suas contas, você acaba também sendo vítima. Procure sempre manter senhas fortes nos seus e-mails, não evite dar a sua senha para seus parceiros ou para qualquer outra pessoa. Mantenha sempre o seu antivírus atualizado. Evite estar clicando em links suspeitos, porque é um meio que a gente tende a invadir seu dispositivo. Então não vamos facilitar. Outra situação, vamos supor aqui que Pedro recebe um vídeo de João, que é seu amigo, e nesse vídeo, o conteúdo desse vídeo é João mantendo uma relação sexual com Maria, que é sua namorada. Aí o Pedro não apaga, ele resolve manter no celular dele aquele vídeo para ele ver novamente,
sei lá para que ele quer, mas ele não quer repassar, ele quer só manter com ele. Essa conduta é crime? Não, é uma conduta atípica. O fato dele manter esse vídeo no seu celular, no seu dispositivo, não configura crime. Agora, se ele repassa esse material, ele vai incidir lá no artigo 218C. Ou, ainda, se ele induzir João a divulgar esse vídeo, cara, esse vídeo tá massa, vende lá pro RedTube, vende pro Xvideos, tu vai ganhar uma nota. Aí a conduta de Pedro será típica e ele será partícipe desse crime. Mas prestem atenção no seguinte: se você mantém em sua posse conteúdo pornográfico, de nudez, de menor de 18 anos, aí é crime. Ainda que você não repasse, aí você incide lá no artigo 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente. Adquirir, possuir ou armazenar por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo criança e adolescente, sujeito a uma pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Então, orientação para as vítimas desse tipo de crime. Se você está sendo ameaçada com a possível divulgação de conteúdo íntimo seu, ou se você já teve esse conteúdo divulgado, não tenha medo de procurar a justiça. Imediatamente registre um boletim de ocorrência junto à Polícia Civil para ajudar nas investigações e punir os culpados. Caso esse material íntimo já tenha sido divulgado, procure as plataformas responsáveis pela exibição desse conteúdo e exija que elas retirem de circulação esse material. O Facebook, o Google e sites de conteúdo, sites especializados em material erótico, já possuem formulários específicos para esse tipo de caso. E eles tendem a resolver de forma rápida e descomplicada, porque a partir do momento que o dono da plataforma tem conhecimento que aquele vídeo é indevido e não foi consensual, a divulgação não se deu através do consentimento da vítima, ele já incorre também nesse tipo penal. A repercussão desse tipo de crime já levou várias mulheres à morte. Então, não façam isso com as mulheres. Não façam isso com quem quer que seja. Eu cito principalmente as mulheres aqui porque 99,9% das vítimas são mulheres. Caso você sofra esse tipo de violência, não pense que sua vida está acabada. Procure ajuda. Existem algumas associações feministas e de proteção às vítimas que podem fornecer apoio tanto jurídico quanto psicológico. Vale ressaltar também que as consequências psicológicas sofridas pela vítima são devastadoras. Existe a Rede Feminina de Juristas, que é composta por juízas, advogadas, promotoras, psicólogas, que se reúnem com o intuito de prestar auxílio jurídico e psicológico a essas vítimas. Além da Rede Feminina de Juristas, existe também uma ONG chamada Marias da Internet, que foi criada por Rose Leonel, que foi uma das primeiras vítimas do Revenge Porn aqui no Brasil. Elas possuem um canal Fale Conosco, para que você possa procurar também apoio emocional com quem já passou por isso. Eu espero ter ajudado, ter contribuído com algum tipo de informação útil para vocês. Se esse vídeo te ajudou, maravilha, compartilha com alguém. Você pode estar salvando a vida de uma pessoa.